Ouvintes Álvaro FM, muito bom dia, bem-vindos ao programa À Conversa Com, hoje dia 28 de outubro de 2023, connosco o Dr. João Gil, diplomado em osteopatia, vai ser ele o convidado desta manhã na Álvaro FM. Bom dia, Dr. João Gil, seja bem-vindo aos estúdios da Álvaro FM. Muito bom dia, professor Luís, não sei como é que quer ser chamado, para mim há de ser sempre professor, foi a minha referência e talvez foi daí que fui para o caminho da biologias e saúde. Muito obrigado pelo convite, muito bom dia a todos. Muito bem, Dr. João Gil, é um grande prazer para mim, vou usar o termo receber-te porque sempre te tratei por tu. Certo. Fui teu professor durante 5 anos. Tive o prazer na altura de acompanhar a tua grande paixão pelos cavalos, na altura, a tua grande paixão pela possibilidade de proporcionar uma vida melhor aos outros. E sempre tiveste essa vontade. A pergunta que te faço em jeito de lançamento: como é que surgiu esta vontade de ajudar os outros através das mãos? Bem, isto aconteceu. Eu queria ser veterinário, sempre amei os animais, e tanto que fui para o mundo dos cavalos, e aconteceu. Às vezes a vida dá uma viravolta muito grande, e a paixão pelas mãos foi... primeiro fiz a Universidade de Fisioterapia, e encontrei uma pessoa que é osteopata e também é fisioterapeuta, e foi a minha referência. Eu pensar para mim mesmo, não, eu tenho que ser como ele, porque em termos de conhecimento, em termos de tratamento, a eficácia, não, isto é algo que eu quero, porque eu gosto muito de saber a raiz das coisas. E então foi daí que comecei a lidar com o meu orientador, posso até dizer aqui o nome, Ángel Muniz, é um espanhol que estava a trabalhar em Tavira, e comecei por esse caminho da osteopatia tão lindo e apaixonei-me, e neste momento faço isso como filosofia de vida. Muito bem, eu conheci muito bem um dos centros de altos estudos em medicinas tradicionais que há no Algarve, que está sediado em Lagos. Na altura tive a oportunidade de ser professor de fitoterapia nesse curso e acompanhei alunos que faziam medicina chinesa, osteopatia, naturopatia, na altura cursos de 4 anos. A pergunta que te faço é, a primeira que faço é: se alguém quiser seguir osteopatia, que variantes, que escolhas poderá fazer? É assim, neste momento em Portugal a osteopatia é uma licenciatura como fisioterapia. Está bem reconhecida, temos de ter cédula. Na minha altura é que não era bem assim. Na minha escola fui estudar para a Espanha e só aceitavam profissionais de saúde. Fisioterapeutas, enfermagens, psicólogos, médicos. E daí progredir os estudos de 5 anos e meio. Cá em Portugal reconheceram muito mais cedo do que Espanha. Neste momento é um curso académico, e quem quiser ir para a osteopatia pode ir para a universidade, e é um curso específico para a osteopatia. Aqueles profissionais de saúde que queiram ir para a osteopatia têm que fazer o mesmo processo, que vai ser reconhecido algumas disciplinas possivelmente, e aí avergar pela osteopatia aqui nos estudos aqui em Portugal. Em Espanha já funciona de outra maneira, é mais um mestrado, como eu fiz. Mas pronto, acho que a Europa já está no caminho certo de reconhecer a osteopatia na Europa toda. Na Espanha penso que ainda não está reconhecida ainda, está como especialidade de fisioterapia, que é mau, que é totalmente diferente. E pronto. E outra coisa que também tenho a dizer é: o professor teve a experiência de ser professor de fitoterapia e meter a osteopatia no mesmo saco da medicina chinesa ou homeopatia, tudo isso. Obviamente são filosofias diferentes, apesar de muita gente confundir muitas vezes a osteopatia com duas coisas. Primeiro, os direitas, e de facto até somos direitas com estudos, e outra coisa é a medicina chinesa. A medicina chinesa tem a sua própria filosofia. A osteopatia tem outro tipo de filosofia, mas é mais uma medicina com um conhecimento mais não tão oriental, é mais ocidental. É anatomia, fisiologia, tudo aquilo que se aprende na escola é o que se aprende na osteopatia. O que diferencia da osteopatia é a filosofia, ou como nós vemos o corpo.
Porque eu recordo-me quando sou físio, eu também sou físio, pronto, quando era físio, nós temos de tratar aquela lesão. E a mudança que houve da minha cabeça foi: como é que eu posso ajudar esta pessoa para criar mais saúde? É uma diferença enorme. Porque se houver saúde, não há lesão. E daí estamos a atuar num estado mais preventivo. E foi aí que diferencia, não sei se é a pergunta que o professor Luís iria colocar em relação à fisioterapia e à osteopatia. Acho que tem uma grande diferença. É a nossa filosofia de trabalho. Terapia manual, sim, mas a gente vê a pessoa num todo e a nossa intenção é o que é que nós vamos dar de saúde para a pessoa. Essa é a grande diferença. A fisioterapia já é contra uma lesão, contra uma... E a medicina alopática é igual, tá bom? E parece que não é assim a nossa maneira. E acho que, na minha opinião, a filosofia osteopática, a meu ver, está super verdadeira e acho que é uma medicina importantíssima para a saúde pública no geral. Muito bem. Um dos aspectos que te ia explicar nesta entrevista, eu juntei aqui diferentes perguntas. Algumas delas recolhi pelo interesse de muitas pessoas externas em saberem mais sobre esta área. Outras decidi eu quais seriam, e será um pouco nesta base que vai surgir a nossa viagem. Exatamente uma das perguntas que os ouvintes gostariam de ver esclarecida tem a ver muito com esta relação que tu, de certa forma, já fizeste e que tem a ver com a relação entre a fisioterapia e a osteopatia. Sim. No teu caso, por seres fisioterapeuta e osteopata, de certa forma estás ainda mais capacitado para esclarecer as diferenças. Fala-me um pouco desse aspecto que me parece muito importante, até porque eu sou de Biologia também, Biologia e Geologia, ensino Biologia e Geologia há muitos anos, e uma coisa que ensino aos meus alunos é esta visão integral do corpo, esta visão integral do organismo. Por isso é que falamos em sistemas e não aparelhos, porque os sistemas pressupõem a relação entre órgãos no próprio sistema e relação entre sistemas. Perfeito. E esta visão do corpo é, no fundo, aquilo que agora apresentaste. Gostava que falasses um pouco sobre isto, porque marca uma diferença brutal entre curar a lesão e olhar a lesão na perspectiva do corpo. Fala-me um pouco sobre isto. Claro que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A meu ver, se nós formos contra a lesão, temos os efeitos colaterais. Porque só focamos naquela área. E se nós conseguirmos olhar para a saúde num todo, pois controlamos esses efeitos colaterais. A parte medicamentosa, quase todas, têm os efeitos secundários. E muitas das vezes os médicos que dão as terapêuticas, ou mesmo até temos fisioterapia também, o lado benevolente tem mais porcentagem do que o lado que não é benevolente. Então, dessa forma, é preferível fazer e a pessoa anda por aí. Mas depois a pessoa vai sofrer de todos os lados. E se a pessoa realmente, a meu ver, falarmos um pouco mais em termos de ir à raiz do problema e de atuarmos mais na saúde da pessoa, as coisas funcionam diferente. Eu vou dar um exemplo muito, muito nítido e muito rápido. Em relação às dores lombares, às dores cervicais, as pessoas o que fazem, e a modalidade é, dor, medicamento, pronto. Ok, alivia naquela altura, vamos camuflar um sintoma. Mas de facto a raiz do problema é nós sermos sedentários. É o stress, é ficarmos muito tempo sentados, neste momento como estamos agora, a falta de mobilidade, a falta de exercício físico. Isso é fundamental. Se a pessoa realmente ter uma vida mais ativa, também a nível de alimentação, também ter uma alimentação muito mais controlada, parece-me que realmente as coisas funcionam muito bem. E há estudos que já dizem isso, já referem isso. E isto é trabalhar a pessoa na saúde. Não tem um sintoma e colocar. Isto é fantástico trabalhar desta forma, porque uma pessoa em relação às dores lombares, cervicais e portanto, e à lombar. Mas posso dar muitos exemplos. Pessoas que, por exemplo, tenham problemas de diabetes, tipo 2. Eu sei perfeitamente, e há estudos que referem, que através da alimentação e com a atividade física, tudo se controla. Em relação a prevenções de problemas de tiroide, ou até mesmo problemas até psicossomáticos, parte psicológica,
não há nada como uma atividade física, um relaxamento, o autocontrole emocional. Portanto, isso é trabalhar na saúde. Se nós conseguimos fazer isso, criarmos num estado realmente de relaxamento, ou seja, eu chamo, segundo a teoria polivagal, o vago ventral, ok? A homeostase é feita, a cura é feita e em princípio não vai haver problemas nenhuns porque os circuitos estão a se autocurar eles próprios. Agora, o stress é fundamental? É. O stress tem que haver stress, porque salva-nos a vida, não é? A mesma coisa, a depressão também é fundamental. É mantida? Não. A gente temos de estar, muitas das vezes, em relação à depressão, interiorizados para que nós consigamos desbloquear às vezes as nossas mentes, e toda a gente acha que necessita do seu tempo, para depois sairmos de lá e ativar e fazermos a nossa vida normal. Então, pronto. Agora, tudo o que seja mantido, ou que seja em desequilíbrio, e aí sim, a medicina chinesa é fantástico, e o Yan e o Yin, ok? Tudo o que seja em equilíbrio é saudável. E daí esta visão de saúde. É ir à raiz do problema e resolvê-lo. Se resolver, resolve-se tudo, de facto. O que eu tenho a dizer, por exemplo, o professor sabe perfeitamente, até hoje falamos mesmo agora, 2 pacientes vieram até mim da parte do professor. E a pessoa, mas como é que tu fizeste? É um tratamento? Como é que fazeste? Eu o que fiz foi isso, foi restabelecer a liberdade para que o corpo possa fazer a sua autocura e obviamente que a dor sai. Porque a dor, de facto, é um sistema de alerta. É um sensor que temos no carro. Ainda não foi este fim de semana, no outro foi uma formação e estava a falar com um catedrático, um doutor que tem um mestrado de doutor crónica. E estava a dizer, doutor, desculpe lá, uma pergunta, e eu sou uma pessoa altamente que penso muito, não entendo. Eu acho que é importante entender a dor e como é que ela funciona, como é que ela se tira até. Mas a mim parece-me que a abordagem que nós fazemos, tanto na fisioterapia ou osteopatia, estamos a falar destas 2 áreas, não estou a falar da medicina, que também faz a mesma coisa, é tirar a dor. Ai, a dor. Oh, doutora, você tem que tirar a causa da dor. Exatamente. Aí é que é importantíssimo. Então isso é a parte não suscetível. Em caso agudo, a gente sabe que a causa da dor pode ser por uma influência inflamatória e a partir tira-se. E tu agora com a dor fantasma? Doutor, é a mesma coisa. Qual é a causa? Qual é o sistema? Exatamente. Temos de ir à raiz do problema. Até aí a dor crónica. Sabes que é uma complexidade psicossomática. Doutor, a mesma coisa. Fator psicológico, vamos tratar a causa. Depois já vai a parte física. Portanto, é a mesma coisa. Realmente, tens razão. As coisas... Então, está a ver? É isto. E esta abordagem de saúde num todo, é isto. É irmos à raiz do problema e os sensores saem. E as doenças saem. Obviamente que há doenças irreversíveis, de facto. Porque nós na osteopatia temos aqui 2 tipos de palavras que utilizamos. Que é disfunção, função e lesão. Portanto, quando eu falo de disfuncionalidade, significa que a funcionalidade não funciona bem e vai criar uma lesão. A lesão essa é uma patologia, já. Exatamente. Pronto. Daí a osteopatia ser mais preventiva do que curativa. Apesar das 94% das pessoas vêm até a mim por uma dor. Está errado. Deviam vir a mim fazer um check-up. Mas pronto, em relação à disfunção e à função. Se a pessoa realmente verificar que a funcionalidade está errada, obviamente que não vai chegar à lesão. E a lesão, muitas das vezes, é quando existe a alteração da estrutura. E quando há alteração da estrutura, pode não haver capacidade de restaurar novamente. Então, e é aí que entra a osteopatia. E é esta visão que eu quero dar, e daí a osteopatia ser muito importante para a saúde pública. Porque o futuro é a prevenção. Porque o Sistema Nacional de Saúde, eu não percebo ainda como é que um país supostamente em Portugal e com excelentes profissionais ainda se faz um sistema de saúde de apagar fogos. Exatamente. Tem que haver algo preventivo, a meu ver. E este é o futuro. E é isto que eu quero dar a entender com esta entrevista, com as minhas publicações no Facebook, etc. É isto. Portanto, esta questão da diferença entre a fisioterapia e a osteopatia é esta, professor. Nós vemos a pessoa na saúde e vamos à raiz do problema. E o resto sai. Em relação à fisioterapia, obviamente tem uma excelente, posso dizer, visão. É viável, atenção, é espetacular. Temos neurologia fantástica, espetacular. Mas falta-lhe um bocadinho. E foi essas
carências que eu vi na fisioterapia que mudei para a osteopatia. E realmente o nosso fundador Steele, Dr. Steele, que foi supostamente quem inventou, foi a mesma coisa. Ele era médico, houve uma carência de facto naquela altura da medicina, que assim, peraí, vou experimentar outras coisas. E daí avargou por outras tipos de técnicas e aí formou, e posso dizer que descobriu a osteopatia. Eu penso que a osteopatia, segundo o meu professor, já se faz há muito tempo, né? Acho que a primeira pessoa que fez a osteopatia foi Jesus Cristo, né? Exatamente. Curou com as mãos. Muito bem, temos aqui vários assuntos que abordaste agora, que introduziste agora e que nos leva aqui numa direção que me parece muito interessante. Um dia alguém me deu uma imagem que eu achei muito interessante. Isto porque, por exemplo, no 9º ano nós ensinamos a biologia humana, que depois é dada também mais à frente, é dada mais atrás também no 6º ano, e na biologia humana um dos aspectos que se ensina é a noção de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde. E neste caso a OMS vai mesmo nessa direção que abordaste agora. Sem dúvida. A saúde é igual a bem-estar. Bem-estar que não é só físico, é psicológico, é social, é emocional. No fundo é uma pessoa feliz. Teoricamente é uma pessoa com mais bem-estar, teoricamente é uma pessoa com mais saúde. Sim. E estes aspectos estão interligados entre si. O mesmo acontece com o corpo. A questão do equilíbrio que falaste aqui é uma questão essencial. Vou-te dar aqui uma imagem que um dia me apresentaram e que fez sentido para mim, que é esta. Quando um rio mostra as suas pedras, isso acontece porque o rio não tem água. O problema não são as pedras, é a falta de água. Uau. Isto de certa forma vem no sentido do que tu estavas a dizer. Quando aparece uma lesão, o problema não é a lesão, é a disfunção que a provocou. E por isso é preciso trabalhar na gênese da mesma, no fundo, como é que vamos dar água àquele rio para que a pedra saia. Certo, mas atenção que há situações que nós apanhamos em lesão. A primeira de escala já é uma lesão. E aí também temos de atuar, temos de ter soluções para isso, ter atenção a isso. O que o professor estava a dizer é algo preventivo, que as pessoas devem pensar antes. Mas apanhamos muitas vezes lesão. E a lesão, temos de dar capacidade, ver qual é a capacidade do corpo dentro da lesão que tem, qual é o seu processo de autocura. Portanto, basicamente em relação ao rio, pois é ver quais são os melhores canais para que haja uma maior capacidade de captação de água para que o rio também possa novamente voltar a correr a água e aí as pedras saírem. Não demonstrar, portanto, não aparecer as pedras no rio. E é isso que quer dizer. Portanto, aqui a questão da prevenção é fundamental, mas o que vejo é que muitas das vezes as pessoas, como eu já disse, 24% das minhas clientes vêm por causa de dor e normalmente já vêm com lesão. E a gente aí temos de dar essa capacidade, de facto, ao corpo para que ele se adapte àquela lesão e que consiga, através daquela lesão, daquela falha, se crie a sua própria saúde. Isto também é fundamental. Vou dar aqui um exemplo. Te pegaste nesse número dos 94% e eu, inclusive... Antes era 96%. Okay. De 2%. Por causa que há atletas que já fazem a prevenção. E é de tirar o chapéu a esses atletas. E verifica-se que o atleta, a prontidão que existe na competição e o atleta não quer ter lesões. Apesar de maior parte dos futebol, e o pessoal está no futebol, a lesão. Antes já injeções, ainda existe na parte regional. Nos nacionais já não se faz. O projeto inflamatórios neste momento em 2019 está inadequado. Injeção e vamos embora. Não, temos de fazer algo preventivo, porque o atleta não pode ter lesão, não convém ter lesão, porque aí é parar. O próprio mister também depois não pode contar com aquele atleta, portanto a logística muda muito. E então verifico que há muitos atletas que vêm até mim para essa prevenção, para haver uma maior prontidão e para haver uma prevenção na lesão, neste caso. Temos o auge dos exemplos. O Cristiano Ronaldo faz da osteopatia uma constante ao longo de toda a sua carreira e é um jogador que em 20 anos ao mais alto nível não tem lesões. É uma coisa impressionante. Portanto, a questão da prevenção esteve sempre muito presente na vida dele. Professor Luís, o Cristiano Ronaldo, eu não queria falar muito do Cristiano Ronaldo, eu para chegar eu sou muito ateu no futebol, vou ser sincero. Apesar das pessoas gostarem muito do futebol, eu gosto mais de outros tipos de esportes. Um deles é a equitação.
Mas a verdade é, o melhor exemplo que nós temos, visível, é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo apeça tudo ao pormenor. É uma pessoa que... E podemos tirar muita coisa do Cristiano Ronaldo. Primeiro, o querer, o acreditar, a fé, o esforço. Só aí ajuda tudo. E claro, e dentro de uma pessoa que é daquela envergadura e que tem estas particularidades positivas, como eu referi agora, tem que fazer prevenção. Ele não faz só osteopatia. Ele faz câmara bárica, ele faz banho turco, ele faz... toma suplementos todo e direito, tem um plano restrito de alimentação. Pronto, o homem é... Eu vou ser sincero, pelo que eu vejo, o Cristiano Ronaldo é dos exemplos dos atletas. Acho que não se viu nenhum atleta, o professor vai-me dizer, acho que o Messi, mesmo o Messi, não se viu um atleta com tanto cuidado do corpo como o Cristiano Ronaldo. Não. E vê-se como é que ele está. Por isso é que está há 20 anos ao mais alto nível. Sem dúvida, sem dúvida. E é bom ser português. E é bom ser português, que é um orgulho, não é? A gente fala tão mal de Portugal, e há coisas muito mais em Portugal, mas é bom ser português. Pego aqui neste exemplo do Cristiano Ronaldo para voltar agora ao comum dos normais, das pessoas normais. Um dos aspectos que foi muito questionado quando recolhi algumas perguntas de ouvintes tem a ver exatamente com um aspecto que abordaste já e que é muito específico. Geralmente alguém procura um osteopata já numa situação limite. Eu próprio enviei-te algumas pessoas que te chegaram a ti sem andar praticamente, com dores no corpo todo e completamente bloqueadas. Quero agora abordar dois aspectos que já falaste aqui e que são muito importantes. Junto mesmo mais um, a questão da autocura. Porque a autocura, aquilo que falaste aqui, juntaste dois aspectos que me parecem muito interessantes e que gostava que desenvolvesses. A autocura a partir da tua intervenção com as mãos, que gera um reequilíbrio no corpo e que fisicamente gera autocura, e a autocura que resulta da atitude consequente da pessoa. Isto é, o tipo de alimentação, o tipo de atitude emocional perante a vida e o tipo de exercício físico que passa a praticar de forma a combater algum sedentarismo que a prejudique. Portanto, a autocura na perspectiva da tua intervenção com as mãos que gera essa recuperação do corpo, e a autocura enquanto atitude. Este era um aspecto que queria que abordasses. Por outro lado, a lesão, na perspectiva individual, porque se há uma dor, falaste há pouco do sensor do carro, a dor é um sensor do nosso organismo muito importante, portanto só faz sentido combater a dor se for combater a gênese da dor, porque se formos tirar a dor e manter o problema, o corpo vai perder o seu alerta e isso não resolve nada. A questão é como é que, a partir das mãos, é possível gerar esse equilíbrio. Lá está, imagina, as pessoas que te enviei não se mexiam. O que é que nas mãos vai gerar esse reequilíbrio do corpo para que a dor passe, e não só a dor, passa a dor e passa a lesão e passa a disfunção? Vamos por partes. Sim. São três questões. Exatamente. Que eu vou responder individualmente. Sim, sim. Em relação aos hábitos das pessoas, pois verifico que as pessoas, como eu já disse, Luís, têm que pensar na prevenção. E às vezes as pessoas, tanto a prevenção, e o que eu vejo, estão muito mal orientadas. Mal orientadas porque para elas a atividade física e um trabalho árduo e dinamismo é mau. Não, as pessoas têm que aprender a relaxar também. As pessoas têm que também aprender muitas das vezes que a parte psicossomática tem... Agora então posso dizer que toda a gente tem afetos aqui na parte ocidental. 70% têm problemas de psicossomatismo, está bem? Depressões, não têm controle de si mesmos e tudo isso. Portanto, a parte psico também é super importante. Isso é o aprender a controlar as nossas emoções. Daí a possibilidade de fazer um relaxamento, de autocontrolar. A atividade física também ajuda muito nisso. Daí eu, às vezes, pessoas com depressão meto na atividade física mesmo para que todo o próprio sistema se autocontrole e toda a parte de sensibilidade, e também ativa a parte neurovegetativa, que depois eu irei falar a seguir,
Pronto. E acho que isso é super importante. E acho que essa parte psico é muito... Fiz um trabalho há pouco tempo com autistas, a atuação de osteopatia com autistas, e vai responder se calhar à segunda pergunta em relação à minha intervenção com as mãos. E então o que nós fizemos no autista para criar uma maior controle, maior foco, não haver aquelas repetições, aquelas discrepâncias muitas das vezes emocionais, é ativar o vago, neste caso ventral, segundo a teoria polivagal, ou seja, o parasimpático. Pronto. E ao atuar essa parte parasimpática, vamos criar uma calma e daí esse autocontrole. E podemos também, muitas das vezes, utilizar esse tipo de sistema a qualquer doença. E aí responde à segunda pergunta. Eu com as mãos, o que faço é dar uma capacidade vascular, uma capacidade de postural, luta contra a gravidade. Uma pessoa quando está torta tem que ficar mais forte. Daí atua como é que dizer, atua como na parte aerovegetativa, a parte simpática. Está sempre em alerta, porque eu tenho que estar sempre em equilíbrio. Então, nós já melhorarmos esse mecanismo dando liberdade, ok? Atuamos para a simpática. E daí há a homeostase. Todo o sistema. Seja ele endócrino, seja ele outro tipo de hormonas, tudo. Aqui o fundamento é as nossas mãos. Ao meter nos setores apropriados e nos setores específicos, atua uma alteração neurovegetativa e a parte neurovegetativa é que vai desencadear o resto. E daí atuar em autistas, como eu dei este exemplo, e atuar nos tipos de campos. E da mesma forma, nós devemos também atuar na ativação parasimpática, porque lá está, devido ao stress e o cortisol, tem a ver com uma ativação simpática. O exercício físico tem a ver com outros mecanismos, já irei falar. Estamos segundo a teoria polivagal, são mecanismos híbridos, e depois já irei falar. E a pessoa tem que se sentir relaxada, bem-estar, em paz, feliz. Isso é super importante. E daí processa-se então a autocura. Tudo aquilo que se dá em biologia tem a ver com parte neurovegetativa. Pronto, a resposta está dada. O que nós fazemos com as mãos é estimular o bom regulação do parasimpático e daí criar a sua própria autocura. Tanto que as pessoas quando chegam de lá, ai poça, estou a dormir, ai caraças, que sono, fantástico. Ai, a minha barriga está a se mover, belíssimo, perfeito. Está a ativação parasimpática. Vamos embora. E é aí que se faz. E depois a pessoa tem que depois fazer então o seu TPC. Bom, em relação ao TPC e em relação à atividade física, ter atenção a isso. Quando eu digo a segunda teoria polivagal, porquê a teoria polivagal? Porque a teoria, e o professor é de biologia, nós temos dois tipos de mecanismos, simpático e parasimpático. E este Stephen Porsche, este psiquiatra, doutorado, deu a entender uma forma diferente e mais, em meu ver, seja verdadeira, explicou a parte neurovegetativa muito mais detalhada e que se torna muito mais organizada e lógica. Porque a mim, a ativação do parasimpático, temos dois sistemas. Uma ativação parasimpática pode ser um choque vagal ou um desmaio, é uma ativação parasimpática. Mas para mim, diga assim, peraí. Então, o parasimpático na minha escola diz que é de relaxamento. Mas eu, quando estou relaxado, não vou desmaiar. Ou, por exemplo, quando há um susto, a gente fica parado e há uma incontinência urinária. Tem uma ativação parasimpática. Nervo vago. E assim, estamos a estudar nervo vago. Tem ativo de ser relaxamento. E quando estou relaxado a dormir, também não me deixo, não me lino. Então, ele diz assim, ok. O nervo vago realmente tem um sistema em que existe o parasimpático, o parasimpático, o nervo vago, há vários nervos que ativam a parte nervogetiva parasimpática. Um deles é o nervo vago e temos aqui dois tipos de ramos de nervo vago. O dorsal, que é o mais primitivo, e o ventral. O ventral é aquele padrão ventral que é do bem-estar, da socialização, do respirar convenientemente, que já é uma boa oxigenação, uma boa digestão, por aí, dormir bem e tudo isso. E o dorsal é aquele sistema que é o sistema de alerta, que é aquele do choque vagal, quando existe algum problema de temperatura, quando não temos solução para o problema, estamos em simpaticotonia e a partir daí desmaiamos, também tem a ver com a ativação do vago ventral.
Essa incontinência urinária é a mesma coisa, portanto, e aí consegui, agora já percebi, então, dentro deste do vácuo, portanto, tem inervação parasimpática, pode haver duas vias. E ele depois também explica a neutralização, de facto, desses sistemas. Ou seja, diz que o vago ventral, que eu ainda vou chamar bom nem mal, os outros têm que ser ativos para nos defendermos. Atenção, hein? Portanto, esse vago ventral vai neutralizar o simpático e o simpático vai neutralizar o vago dorsal. E ele depois associou esses padrões do vago ventral e o vago dorsal e o simpático com os padrões sociais. Ou seja, a pessoa para socializar tem que estar imóvel e em segurança. Dessa forma, temos de estar em vago ventral. Já a depressão já é ao contrário. Portanto, integradas naquele pensamento, em estado de medo, porque não sabe o que é que há de fazer porque ainda está integrado, e em imobilidade. Portanto, estamos em vago dorsal. A fibromialgia também é mais em vago dorsal. E então, a atividade física é importante porquê? Porque eu disse há pouco que o vago ventral neutraliza o simpático. Simpático, estamos a falar de atividade física. E o simpático neutraliza o vago dorsal, que estamos a falar de uma inatividade, portanto, com medo. Daí a depressão, fibromialgia. E acho que aí já responde a muitas questões, porque a atividade física desse controle. Pronto. Depois, dentro do simpático, temos um sistema híbrido. Esse sistema híbrido é super importante. Nós fazermos uma ativação simpática, que é o que ele chama medo com mobilidade e segurança com mobilidade. Esse, o segurança com mobilidade, é o sistema híbrido, que é o vago ventral com o simpático. O medo com a mobilidade é aquele da luta. Estamos aqui, aparece aqui uma bomba e tal, não sei quantos, tem que fugir. Esse é o medo com mobilidade. Que esse é o que nós estamos em constante atividade. E daí o excesso de cortisol, não dormir bem, essas coisas todas. O excesso de problemas cardiovasculares também se acentua. E o outro híbrido, que é aquele que eu quero, é quando a gente estamos, por exemplo, num ginásio. Estamos a mobilizar, ok? Estamos a fazer mobilidade. E ao mesmo tempo estamos em segurança. E daí as vias, neste caso hormonais, são outras. E temos uma ativação de vias de serotonina e etc. nesse bem-estar. Daí eu dizer, mas muita gente me diz, no trabalho eu ando muito. Sim, mas é adrenalina de outra maneira. Então você tem que fazer outro tipo de atividade. E aí respondo a essa pergunta em relação ao TPC, que é, a pessoa tem que fazer um desporto em segurança, ok? E com mobilidade para criar boas hormonas. Eu não vou estar aqui mais específico porque senão os ouvidos baralham um bocadinho. Mas pronto, tem a ver com isso. Portanto, daí a importância. A última questão era sobre, portanto, a minha atuação das mãos já está, em relação à parte do TPC já está, e a outra questão era... Na relação... prática era autocura. Falaste já dos dois lados. A autocura naquilo que é a atitude da pessoa, sim, já explicaste. A autocura naquilo que tem a ver com a tua intervenção. E depois estava aqui apenas a explicar na questão das mãos, na forma de como a lesão e a disfunção gera harmonia no corpo e gera o fim da dor. Antes de responder, deixa-me só aqui esclarecer isto para os ouvintes, para que fique claro tudo o que estás aqui a dizer, alguns pontos de ordem, para que se perceba melhor. O tal equilíbrio, a tal homeostase que estavas a falar, depende claramente, e eu aqui vou introduzir um filme, curiosamente um filme da Disney. O nome inglês é melhor do que o nome português, chama-se Inside Out. O nome português é Divertidamente. E neste filme há uma menina, o filme é sobre essa menina, e o filme mostra o interior dela, o comando dela. E no comando dela, ela é comandada por 5 ou 6 entidades. É comandada pelo medo, é comandada pela raiva, é comandada pelo nojo, é comandada pela tristeza e é comandada pela alegria. E estes 5 comandantes vão construindo histórias e vão ajudando esta menina a viver. E é curioso que este filme mostra bem as fronteiras entre o desequilíbrio e o equilíbrio, a importância de cada comandante no tempo certo para gerar alegria, porque o objetivo é gerar alegria. E é curioso que no filme, por vezes, é a tristeza que
faz restabelecer a alegria, Olá. por vezes é o medo que restabelece a alegria, isto é, a importância de cada desequilíbrio. Exatamente. E tu estavas a falar em 2 sistemas que nós aprendemos e que de certa forma ajuda os ouvintes a perceber que quando se fala em sentimentos bons, a paz, a harmonia, o prazer, a alegria, não é só um estado de alma, é também um estado de corpo, e o parasimpático, de certa forma, desencadeia mecanismos hormonais que ativam estes sentimentos. Mas o simpático, como disseste bem, também é muito importante porque são os nossos mecanismos de alerta. Claro. A dor é um alerta, o medo é um alerta, o stress é um alerta, isso tudo também desempenha funções muito importantes. Portanto, para esclarecer os nossos ouvintes, simpático é tudo o que tem a ver com os alertas do corpo, o parasimpático tudo o que tem a ver com os bons sentimentos que nos geram prazer, e a homeostase é o estado de equilíbrio em que o corpo está em equilíbrio, em bem-estar. Junto ainda outro aspecto, e pergunto se concordas com este resumo, que é a questão do exercício. Porque se o exercício for aeróbico e em bem-estar para a pessoa, e se não for um esforço que mexe com o bem-estar da pessoa, ele torna-se mais atrativo e mais gerador de bem-estar, sobretudo nas pessoas que não gostam muito de exercício físico. Nesse caso, elas deverão procurar um exercício físico que lhes gere prazer e que seja aeróbico, isto é, que não desequilibre e que não gere demasiado cansaço. Bom, eu não sou a pessoa mais indicada para prescrever exercício, possivelmente eu tenho conhecimentos realmente da fisioterapia, e em relação a aeróbio, na aeróbio, pois depende. Nós, por exemplo, o crossfit ou o exercício funcional pode ser aeróbio ou não aeróbio, está bem? Mas o andar a pé é sempre aeróbico. É belíssimo. É o mínimo que se pode fazer, mas é o que vejo pela minha prática clínica, andar só a pé não é suficiente. Nós precisamos muito mais coisas, portanto, mais atividade, principalmente nos membros superiores, principalmente, para podermos então criar uma boa atividade na vida e uma boa, um bom equilíbrio no geral do corpo. Agora a questão aqui é isso mesmo, é a segurança que a gente ao fazermos o exercício. Atenção que, por exemplo, vou dar um exemplo, e nós na fisioterapia recordo-me ler um livro que foi no rally, naqueles rallies de, como é que se chama, aqueles rallies que também tem aqui no autódromo, com aqueles carros baixos, a Ferrari foi Fórmula 1. Existe um contrato com as mulheres, ok? Que daqui a um mês o atleta não pode ter stress nenhum. Porquê? Porque se relaciona o stress à ativação do cortisol, porque o cortisol basicamente para tudo. Daí o cortisol é utilizado em infiltrações para parar a inflamação. Mas a verdade é que a inflamação é fundamental para depois haver o processo de cicatrização. Exatamente. Primeira fase. Pronto. Então, para haver uma ativação do cortisol, para ele ficar em bem-estar, para que não haja risco de lesão. Porque assim, aqueles atletas custam milhões, né? É como o Cristiano Ronaldo. É um preventivo. Então, daí o exercício físico tem que ser algo em segurança e tem que ser algo que se tem de fazer com uma paz, com uma felicidade. E às vezes já há lesões que eu tenho de disfunções em bodybuilding, tudo isso, porque eu também fui patrocinador de bodybuilding, de 2 atletas. Quando eles estavam em stress, ou às vezes carências alimentares, principalmente da parte de aminoácidos, que às vezes têm que ter uma alimentação mais limpa, eles entram em stress, porque o açúcar realmente é uma droga espetacular. E então, aí criam stress e criam um tal desconforto, e entram em tal simpaticotonia, ou na parte simpática, mas com o tal medo. E a troca, neste caso muscular, em termos metabólicos, altera-se e pode criar realmente rupturas. Isso é uma coisa muito grave. Daí a importância e segundo a teoria polivagal, que lá está, estou sempre a insistir, porque o parasimpático, como o professor disse nos ouvintes, é do bem-estar. Mas não é só que ele ativa só isso, tá bem? No vago ventral, no nervo vago, esse par craniano, ele não ativa só isso. Ele ativa, por exemplo, o choque vagal, que é o desmaio, a imobilidade e depois a incontinência. Ele ativa em várias coisas. Daí a ter lógica, este senhor, o Dr. Steven Porsche, okay, segundo a teoria polivagal, criou uma explicação neurovegetativa bastante interessante, porque, na meu ver, não é simpático ou parasimpático. Não me parece que seja só assim. Há muitos caminhos para.
Isso é importantíssimo. Em relação agora vamos falar em relação à pergunta das minhas mãos, em relação às dores e tudo isso. Bom, até é assim, para recompor as coisas, para equilibrar as coisas, é assim, um corpo desequilibrado, ou seja, uma pessoa que esteja, como vocês chamam os ouvidos, desalinhada, ok? A luta contra a gravidade é maior. Então tem, neste caso, é luta, não é? Luta simpático. E nós verificamos que, ao criar uma postura, portanto, equilibrada, uma luta, neste caso, que facilita a luta contra a gravidade, há uma ativação parasimpática. E aí, quando a ativação parasimpática do bem-estar, aí cria a homeostase. Está bem? Sim. É por aí. Então, por isso é que as pessoas, quando vêm até mim, dizem assim, epá, eu realmente sinto muito mais direito e consigo até mais mobilidade. Claro que sim, porque basicamente o que nós fazemos é a luta contra a gravidade ser muito mais fácil. A ativação nervostativa, lá está, por isso é que a minha atuação sempre é a atuação nervostativa, e depois vai então alterar toda a parte hormonal e digestiva e por aí fora, daí a pessoa sentir-se, neste caso, quando eles vêm aqui todos, como vocês chamam, travados e bloqueados e barará, o que faço é dar liberdade onde realmente deve estar liberto, para que o corpo diz assim, agora já me consigo mexer, ativa o parasimpático, parasimpático, daí diminui a dor e por aí fora. Atenção que outra discussão que eu tive com esse doutor catedrático a semana passada foi, acho que tu dizes assim, o cortisol faz dor. O cortisol faz dor. E eu disse, então, mas o cortisol faz dor como assim? Eu disse, não, isto tem tudo a ver com cortisona. Ou seja, aumento de cortisol, a cortisona necessita de lípidos, neste caso, a diminuição de cortisona e a dor. E eu estive a pensar assim, espera aí um bocadinho. Então a gente a dormir, nós temos de baixar o cortisol, senão a gente não dormimos. E eu faço a pergunta, e alguém tem dores a dormir? Quando está a dormir, não tem. Pois. E agora? Por acaso esqueci-me de perguntar essa, e criticava esse estudo. E então, aí está. Portanto, ou seja, nós já baixarmos o cortisol e muitas das vezes libertando essa ativação parasimpática, aumentamos já a homeostase e daí boas hormonas, a serotonina, a ocitocina, a prolactina, neste caso, para o outro lado, GABA, etc. E as coisas depois, todas elas influenciam. Agora, se as pessoas dizem assim, João, epá, tu consegues controlar tudo aquilo que fazes, ou seja, causa e efeito. Professor, não consigo. Há coisas que, manifestações que eu não consigo controlar. Aliás, acho que nenhum na medicina consegue controlar. Portanto, que os estudos nunca são 100%. Ok? Isso é importantíssimo dizer. Portanto, há falhas, por isso é que às vezes as pessoas dizem, quando não ficam bem, por favor, digam-me alguma coisa. Porque há ali qualquer coisa que pode não ter ficado bem. Porque a resposta da pessoa é diferente. E o corpo é sábio. Daí o corpo saber o que é que está a fazer. E às vezes, atenção a isto, existem pacientes que vêm até mim, que nós então damos liberdade onde devemos dar, e depois manifesta-se uma lesão. Ok? Tive um bombeiro que tinha uma dor nas costas, e o pai disse, olha, dou um toque e tal, lá mobilizei a parte dorsal, no outro dia tinha dores no peito, tinha uma angina de peito, que ele não tinha sintoma. E é difícil muitas das vezes. Então, imagina de peito afinal por causa daquela dor irradiada no lombar. Portanto, isso para dizer que há coisas escondidas que nós também demonstramos, que depois o corpo demonstra dizer, olha, afinal é isto. Que é também bastante positivo porque permite diagnosticar outro tipo de problemas. Problema, exatamente, Luís. Agora aqui a questão é, não consigo muitas vezes, e ninguém consegue controlar o corpo. Claro. Mesmo temos de administrar um medicamento, pode haver reações, poça. Claro. Doutor João, isto o tempo passa muito rápido, faltam 4 ou 5 minutos. Queria ainda aqui, de forma muito rápida, uma espécie de pergunta-resposta muito rápida, porque eram aspectos que gostava muito de questionar. Já falaste, o trabalho com autistas, que permite trabalhar aqui. Um autista, para quem não sabe, precisa muito de rotinas, precisa muito de estabilidade. As alterações de rotina geram muitas vezes reações de forte impulsividade e de grande desequilíbrio e, portanto, aqui este trabalho com autistas que já focaste, mas um aspecto muito importante que é o trabalho com bebés. Este é um aspecto que te queria perguntar e outro, um fenómeno que tenho assistido muito, essencialmente nas minhas alunas, de 7º e 8º ano, que aos 12, 13 anos têm desenvolvimentos físicos muito grandes
e que estão a ganhar uma coisa que é dores de crescimento brutais, que essencialmente atingem os joelhos e as pernas. Queria que me falasse um pouco destes dois aspectos, porque muitos ouvintes falaram sobre eles. Bebés e este problema nas adolescentes. Bom, em relação ao crescimento, a meu ver, não há dores de crescimento nenhumas. Está bem? Existe sim conflitos musculares ou miofaciais. Está bom? Quando existe um crescimento, existe muitas das vezes lados imóveis que estão ou são vistos logo em bebés, e daí haver um conflito. Existe uma excesso de carga naquele sítio e cria um processo inflamatório e há dores. Ponto. Daí a importância da pediatria, porque os bebés não têm uma articulação feita, que é tecido conjuntivo. E ao haver não ter portanto, a ossificação feita, aí estamos naquela parte que é, vamos à funcionalidade. Ok? Então, se eu melhorar a funcionalidade daquela estrutura, quando ela realmente criar a estrutura que é a ossificação, vai ficar as coisas bem feitas. Daí a importância da osteopatia, portanto, na pediatria. E em relação aos bebés, nada mais nada menos, é a mesma coisa, é melhorar a função para criar uma boa estrutura. E o que é que nós atuamos e porquê é que nós nos bebés atuamos em cólicas, tudo isso? É a mesma resposta. A ativação da parte neurovegetativa, a ativação parasimpática. Sempre. Através da parte craniana, através da parte do sacro e outros tipos de manobras. Ok? Altamente suaves. Atenção. Altamente suaves. Ok? Porque as manipulações, na minha consulta, só atuo as manipulações quando as pessoas deixam. Está bem? Existem outras formas. E porquê que utilizo a manipulação? Porque eu gosto. Ponto. Já está. E então, altamente suaves, em que o bebê depois vai criar uma boa capacidade ou um equilíbrio neurovegetativo e daí fazer a sua própria autocura. Lá está, que eu não consigo controlar. As bracocefalias ou as plagiocefalias, etc. Ok? Isto tem a ver com outros mecanismos. Já tem a ver com mecanismos mais uterinos, ou às vezes no próprio parto. O próprio parto, normalmente, quando é uma questão aguda, é fácil. Agora, quando é mecanismos mais que é lado do útero, portanto o bebê mais instalado no lado esquerdo e criar uma deformação craniana, isso é mais complicado. E isso pode ser grave porque, lá está, vai criar um ponto imóvel e ao crescer, esse ponto imóvel vai sempre crescer. Aliás, eu tenho uma foto de um paciente de 50 anos com plagiocefalea. Vê-se mesmo a deformação do crânio. Portanto, isso pode ser... Pode ser prejudicial. Ele tem tensões na parte posterior. Mas por isso... Pode ser com esta intervenção da osteopatia na primeira fase da vida da pessoa, pode prevenir estes problemas? Prevenção. Exatamente. A conversa que eu falei aqui desta é prevenção. Claro que sim, prevenir. Prevenir, prevenção, claro que sim. E daí essas miúdas melhoram bastante bem. Tenho muitos atletas com isso, principalmente futebolistas. Está bem? Que dores de crescimento, hein? E nós fazemos então uma liberdade, criamos uma ativação parasimpática e já está a dizer, olha, realmente deixou-me doer aquilo, deixou-me doer aquilo. Agora, há patologias como, por exemplo, Osgood-Schlatter. O Osgood-Schlatter tem a ver com a intensidade de treino. Tá bem? Há atletas que não estão preparados para que haja uma intensidade de treino, por exemplo, no futebol. E daí fazem uma inflamação bastante grande na parte do joelho à frente. Okay. Tá bem? Isso a melhor coisa é parar. Eles têm, portanto, a placa de crescimento, neste caso, já há um deslocamento ósseo, a nível do tendão e da parte óssea, e cria um processo inflamatório. Aí já há lesão mesmo. Okay. Tá bem? Aí já tem que ser, a intensidade tem que ser reduzida e talvez ele tenha que parar até aquilo cicatrizar e chegar ali por volta dos 13 a 15 anos, mais ou menos, aí já deixa de doer e as coisas funcionam corretamente. Pronto, isso é algo lesão. Agora, em relação às alunas, tem a ver mesmo com isso. São muitas das vezes conflitos miofaciais que são gerados, criando pontos nos sítios onde existe mais mobilidade, porque onde existe imobilidade nunca dói, ok? Onde existe mais mobilidade, cria um processo inflamatório à dor. E a questão de ser nos joelhos, que geralmente, no caso destas alunas que estou a fazer, quase todas se queixam dos joelhos, dores fortíssimas nos joelhos. É assim, em relação aos joelhos tem tudo a ver muito com duas razões. Primeiro, os joelhos, 80% do crescimento das pernas é nos joelhos, daí as placas de crescimento. Primeiro, essa. Portanto, existem umas grandes, isso aí é quando eu ensino as pessoas a fazerem movimentos dos bebés, o joelho então e o cotovelo é super importante, sim. E depois tem a ver com coluna lombar. Muito tempo sentados, a coluna lombar há uma retificação, existe uma ativação no joelho, principalmente no quadríceps, e daí ao haver uma ativação exorbitante, cria processos inflamatórios, dor, e daí dói.
E é natural que esta geração que teve 2 anos sentada devido à pandemia Está respondido. Exatamente, É isso mesmo. esteja a sentir agora. E não só, o grande os problema reflexos. que nós temos agora, houve estudos agora lançados até 2022, após a pandemia, que o pessoal está tudo com cervicalgias, lombalgias Pois. pela posição de sentado. Pois. É impressionante. Daí eu agora estar a querer comercializar mesas ergonómicas. Ok? Com outro tipo de planos, com outro tipo de exercícios. Mas isto é um plano que eu de médio prazo que eu irei fazer e vai ser um projeto bonito também para a sociedade. Dr. João, dou-te a última frase desta entrevista, uma espécie de mensagem para os nossos ouvintes, de forma a que possam ter uma vida melhor e com mais saúde. Por favor, façam prevenção, senão podem criar uma lesão e depois pode não haver solução. Dr. João, muito obrigado. Foi uma hora muito agradável aqui. Falámos sobre saúde, falámos sobre bem-estar, falámos sobre o corpo e a forma integral e integrada de podermos viver melhor, com mais saúde, com mais bem-estar, despertando bons sentimentos e boas